E aí, galera do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Ó, mais um dia aqui, trazendo novidade para vocês. Essa nem é tanta novidade, mas é uma coisa muito interessante sobre o país que eu resido, Luxemburgo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, moro há quase 2 anos aqui em Luxemburgo, segundo inverno que eu tô pegando aqui, e esse ano diz que promete, hein? Com força. E hoje eu vou falar para vocês das vantagens e desvantagens de se morar no país mais rico do mundo. O que isso afeta em relação ao nosso custo de vida, se isso afeta em relação à população ou não. Quais são as vantagens de se morar no país mais rico do mundo? Outra coisa que eu vou falar com vocês é por que Luxemburgo é tão rico. Eu vou explicar isso para que vocês entendam que nem sempre é tudo aquilo que você imagina ser. Mas antes disso, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, curtir o canal e ativar o sininho de notificação. Galera, tem muita gente assistindo esses vídeos que eu estou produzindo, mas não é inscrito no canal, não tem esse hábito constante de vir assistir um vídeo, assistir outro vídeo e acaba não assistindo o contexto todo, o porquê que a gente está trazendo todas as informações dessa maneira regrada, né? De uma maneira um pouquinho diferente para vocês. Então, assim, ó, não custa nada, se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda a fortalecer e ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Então, vamos trazer informação de por que o Luxemburgo é a mais rica do mundo, né? Vou ler aqui, essas reportagens de onde eu colhi todo esse material vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então se você quiser ler mais sobre o assunto, aconselho você a clicar lá e verificar, porque estão todas lá, tá? Então essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas têm uma fonte confiável e eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Então, galera, Luxemburgo hoje é considerado o país mais rico do mundo por um cálculo que é feito por todos os países, tá? Sobre o PIB produzido dentro desse país. PIB nada mais é que o Produto Interno Bruto. Tudo aquilo que o país produz dentro reflete na economia diretamente, tá? Então, hoje, Luxemburgo tem um PIB per capita de 140 mil dólares por habitante, tá? Isso é altíssimo, mesmo depois da pandemia. Então, assim, ó, vocês têm que ver que a gente passou por um problema muito sério ao longo dos anos e que ainda assim Luxemburgo conseguiu manter sua economia estável. Mas como que ele fez isso? Aí é que tá o porém. Logo atrás de Luxemburgo vem Singapura, Irlanda e Catar. Então, galera, para quem pensou que era Alemanha, para quem pensou que era Estados Unidos, para quem pensou que era qualquer outro país, não, estava enganado. São países que pouca gente conhece, ou conhece agora por causa da Copa do Mundo, que é o caso do Catar, né? Mas não são países com, eu vou lá visitar aqui. O brasileiro, principalmente, conhece muito bem. Aqui na Europa se fala muito desses países, mas no Brasil não se fala tanto assim. Se fala agora por causa da Copa do Mundo, mas até então pouca gente conhecia o Catar por causa do seu dinheiro, né? Muita gente conhecia por causa do seu petróleo, por causa do seu shake, por causa do deserto, mas por causa do dinheiro não. Digamos que pouca gente conhecia Luxemburgo. E Luxemburgo entrou na lista de muita gente porque se tornou o país mais rico do mundo e isso virou uma informação que foi divulgada no mundo todo, né? E no Brasil foi amplamente divulgada. E então, como é que a economia de um país tão pequeno como Luxemburgo consegue ficar acima de potências como a Alemanha, acima de potências como os Estados Unidos? Essa é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo. E essa resposta eu vou ter que ler porque é bem complexa e eu tirei de um trecho da revista Forbes. Então, tá aqui embaixo. Existe um fato que os valores de PIB às vezes podem ser distorcidos por práticas comerciais internacionais, explica a análise do World Population. Alguns países como Irlanda e Suíça são considerados paraísos fiscais, graças às regras do governo que favorecem as empresas estrangeiras. Para esses países, uma quantidade significativa do que é registrado como PIB pode, na verdade, ser dinheiro que as empresas internacionais estão canalizando para esse país, em oposição à renda que realmente fica lá.
Os Estados Unidos são considerados um paraíso fiscal por muitos grupos de vigilância financeira. Luxemburgo, que também é frequentemente rotulado como paraíso fiscal, tem outra particularidade: tem uma alta proporção de trabalhadores transfronteiriços, quase 212 mil no segundo trimestre de 2021. Embora contribuam para a riqueza do país, eles não são incluídos quando o PIB é dividido por habitantes, levando um número artificialmente alto, escreve a emissora local RTL. Então, galera, trouxe uma mistura de dois compilados de reportagens que foram feitas ao longo desse período, para vocês entenderem um pouquinho que nem tudo aquilo que é divulgado realmente pode e é verdade. Às vezes, Luxemburgo é considerado hoje o país mais rico do mundo, mas não é bem assim, né? A gente tem ressalvas. Tem dinheiro, mas temos ressalvas. Hoje, o Grão-Ducado do Luxemburgo, como eu já disse lá atrás, ele resistiu a uma pandemia, né? E conseguiu manter sua economia saudável nesse período, o que muitos outros países não conseguiram. Agora a gente vai falar se isso realmente reflete na população, naquilo que ela produz, naquilo que você encontra no supermercado, que teu bolso aguenta pagar ou não, né? Apesar de nós termos o PIB per capita mais alto do mundo, tá? Não é bem assim. A taxa de desemprego não é alta em relação ao considerado do Brasil, está na média europeia de 5%. Né? Então, assim, tem desemprego aqui? Tem. Eu conheço pessoas que estão desempregadas? Conheço. Então, assim, ó, apesar de existir o desemprego, existe muito assistencialismo no país, né? Então, esse desemprego acaba ficando camuflado dentro do país porque você não vê tanta pobreza quanto vê no Brasil. Você vê pessoas que não têm poder de compra, mas pobreza aqui é muito difícil. Apesar de que nesses 2 anos que eu estou em Luxemburgo, tá, coisas que eu não tinha costume de ver, eu comecei a ver. Então, a pessoa em situação de rua, que a gente vê constantemente no Brasil, que são pessoas pedindo, são usuários de droga, são pessoas que moram na rua, que não têm um teto. Aqui, quando eu cheguei, eu raramente via. Raramente. Era muito difícil. Hoje em dia, 2 anos depois, eu já comecei a ver, tá? Isso é uma coisa que você vê bastante em Bruxelas, você vê bastante em Frankfurt. Sim, galera, aqui existem pessoas também em situação de rua, tá? Mas em Luxemburgo, você não tinha, você não via isso com frequência. E você começa a ver 2 anos depois, tá? Eu cheguei no meio final da pandemia. Então, talvez isso era um dos motivos de eu não ter visto. Mas eu acredito que não, tá? Isso veio pós-pandemia, pós todos os problemas que o mundo vem enfrentando, tá? Então, é interessante ficar atento em relação a você morar no país mais rico do mundo e, ao mesmo tempo, você ter índice de pobreza também nesse país, tá? Segundo o jornal Volt, que também tem uma reportagem aqui embaixo, que também estou deixando para vocês, esquemas governamentais de proteção ao trabalho conseguiram manter o equilíbrio da sociedade luxemburguesa durante o choque da pandemia. Mas o risco de pobreza está a aumentar, alerta a comissão, o que é um contrassenso moral no país que tem um rendimento per capita muito elevado. Então é aquilo que eu estava conversando com vocês. Eu não via pessoas em situação de rua. Eu comecei a ver. Essa é uma reportagem do final de 2021. Então, para vocês verem que os estudos mostram que, apesar de você estar no país mais rico do mundo, nem tudo são flores. A pobreza no Luxemburgo cresceu mais depressa do que em qualquer outro estado europeu. E foi apenas devido a grandes transferências de fundos que metade da população não caiu abaixo do nível da pobreza. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se você está com toda a documentação correta, tá? Você tem grandes chances de dar certo no país. Tá? Se você tem uma cidadania, principalmente, você tem grandes chances de dar certo. Se você vem para o país com um sponsorship, uma empresa que te contratou,
que vai te bancar toda a tua mudança do Brasil para cá, vai te trazer, se teu emprego já está certo, entendeu? Você vai ter grande sucesso. Se você vem legalmente para o país, você vai ter grandes chances de dar certo. Agora, se você vir ilegal, tentar sorte, é muito complicado, gente. É o país mais rico do mundo, é o salário mais rico, é um dos maiores salários da Europa, o maior, se não me engano, mas os preços de casa, a comida, as coisas acompanham esse salário. Não é que você vai ganhar 2.300 e você vai gastar na casa mesmo que você gasta para morar em Portugal, por exemplo, que você acha um quarto, por exemplo, em Portugal por 400 euros, ou às vezes até menos que isso. O preço acompanha. Você acha quarto hoje é 1.300 euros em Luxemburgo, entendeu? Então, tudo acompanha. Você tem que prestar muita atenção para que você não entre na linha da pobreza. E quando você está ilegal no país, a tendência é que você caia abaixo da linha da pobreza. Por quê? Porque quando você for conseguir um emprego, você não vai entrar pelas mesmas regras que um luxemburguês, que um cidadão europeu, com alguém, as mesmas regras de alguém legal no país. Você vai entrar no dele. Então, assim, ó, tem que tomar muito cuidado. A gente vê que essas pessoas que estão em situação de rua, aqui em Luxemburgo, na grande maioria, não são pessoas que estão com documentação legal. Então, assim, ó, prestem muita atenção. E assim, ó, apesar de Luxemburgo ser um país extremamente rico, nem sempre isso reflete na população. Tá? Como os custos de vida também são altos, vai depender muito das pessoas, os seus trabalhos, se elas são sozinhas, se são um casal, e os seus custos. Então, se você trabalha e ganha um salário mínimo, provavelmente vai faltar dinheiro no final do mês. Você vai ter que ganhar um pouco a mais do salário mínimo para que você não fique sem dinheiro no final do mês. Entendeu? Isso é igual em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, se você vem para cá procurando trabalho e chega aqui e trabalho e algo que você vai ficar melhor do que no Brasil e se depara com uma situação que você vai ficar pior do que você estava no Brasil, você tem que prestar muita atenção o que você está fazendo de errado, entende? Então, assim, ó, meu conselho hoje, se for vir para Luxemburgo sozinho, procura um quarto, arruma uma maneira de economizar nesse início para você ter um salário mínimo e conseguir pagar todas as contas, sobrar um pouquinho e não esbanjar. Se você vir em casal, vai ser melhor, porque os dois trabalhando, um trabalha, paga todas as contas, o salário do outro praticamente vai sobrar todo para você poder curtir, viajar. Aí sim, tá? Aí você consegue ter um pouco mais de sossego aqui no país. Mas, se você vir sozinho, principalmente, tem que tentar conseguir um alojamento mais em conta, segurar um pouquinho na comida, até as coisas começarem a melhorar. E uma dica é, talvez, morar do outro lado da fronteira e não no Luxemburgo, tá? Por quê? Porque os seus custos vão ser menores. Uma coisa que eu costumo dizer sempre, pense em uma coisa, quem cria as oportunidades são vocês, independentemente do país que vocês estejam. Então, se você está no Brasil ainda, pensa que você pode criar sua oportunidade antes de chegar aqui, entende? Então, você não vai chegar aqui sem saber o que está acontecendo, sem saber os avisos que foram dados, porque esse aviso que eu estou falando para você vir legal, que os altos custos que aqui são caros, não sou só eu que estou falando. Todo mundo no YouTube e no Instagram fala isso, gente. Aí chega aqui, parece que tem que chegar aqui para a pessoa acreditar que é caro. Aí fica reclamando lá no Facebook e em outros lugares que é caro morar em Luxemburgo. Gente, não é brincadeira. Aquilo que a gente fala aqui é verdade. É caro morar em Luxemburgo. Você vai ter qualidade de vida? Você vai ter qualidade de vida. Se você tiver um emprego e estiver legal e estiver tudo certinho no país. Vai ter qualidade de vida, vai ter saúde, vai ter segurança, vai ter bom asfalto. Você vai conseguir adquirir as coisas, mas tem que ter legalidade em tudo que você faz, beleza? E então, galera, o próximo vídeo, já que eu acabei de falar de estar legal, eu vou falar exclusivamente de cidadania.
Gente, tá aí a oportunidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque o próximo vídeo eu vou falar de cidadania. Olha, são 30 milhões de brasileiros que têm acesso a uma cidadania e não sabem, gente. Ou se sabem, nunca correram atrás. E vai ter uma oportunidade fantástica para vocês aqui no próximo vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, taca o dedo no like, deixa um comentário que eu procuro responder todo mundo. Gente, eu procuro responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu volto lá e respondo, tá? Deixa um comentário no vídeo. Ativa o sininho de notificação, tá? E tá sendo um prazer falar com vocês aí. Tô tentando publicar pelo menos uma vez na semana. Tô às vezes conseguindo publicar 2. Então, é isso aí, galera. Quem gostou, até o próximo vídeo. Falou!